Teu amor me envolve, me aquece, me acalma. Em teus braços encontro paz. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, a teoria da igreja criada pelo homem escraviza as pessoas, porque eles colocam na mente das pessoas que só tem salvação dentro daquela instituição. E todas as instituições religiosas, elas são criadas pelos homens. Elas têm CNPJs, ela é criada pelo homem. Então a igreja verdadeira, a igreja de Deus, a igreja que Jesus Cristo deu a sua vida por ela, não é uma instituição religiosa. Infelizmente não é. Não estou aqui dizendo que a gente não devemos congregar. Devemos, até porque a Bíblia nos ensina que não devemos abandonar a tradição de nos congregar como igreja, ou seja, de nos reunirmos como igreja. Mas na verdade a igreja não é uma casa feita de pedra, não um templo construído por mão de homens. As pessoas se enganam muito sobre isso. E os líderes religiosos, eles escravizam as pessoas com essa teoria. E as pessoas acham que se eles não estiverem dentro daquela determinada igreja, eles vão ser condenados. E dizem que a igreja verdadeira é aquela igreja na qual eles construíram, eles criaram CNPJs, eles registraram essa igreja e escravizam as pessoas ali dentro. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira na Bíblia? Qual é a igreja que Jesus deu a sua vida por ela? E a gente pode ver que todas as igrejas têm seus líderes, todas as igrejas têm seus fundadores, entendeu? Então todas que têm seus líderes e seus fundadores dizem: a igreja verdadeira é a igreja que eu congrego, a igreja verdadeira é a igreja tal que eu estou ali dentro. Mas infelizmente não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Só que quando a gente não busca conhecimento, a gente acredita que a gente está num local que só tem salvação ali dentro. E o pior de tudo é que ele julga, né? Se você sair daqui, você está condenado, porque a salvação só está aqui dentro. E na realidade a salvação não está dentro de uma instituição religiosa. A salvação está em Cristo Jesus. Agora devemos buscar uma instituição religiosa que prega o verdadeiro evangelho, que prega a palavra de Deus verdadeira. Porque tem muitas instituições que infelizmente não pregam mais o verdadeiro evangelho. Então vamos ler o nome de algumas igrejas, né? Como eles falam que as verdadeiras, ver quando foi criadas, ver quem foi que criou, os seus criadores, todas têm seus CNPJs, e a gente vive nessa ilusão. Mas quando o Espírito Santo abre a nossa mente, o nosso conhecimento, a gente começa a entender qual é a verdadeira igreja na Bíblia, qual é a igreja de Deus na Bíblia, qual é o verdadeiro sentido do nome igreja na Bíblia. Então, tem muitas igrejas, né, conhecidas. Vamos começar, né, pelos mitos. Eles falam que são a igreja verdadeira, que a única igreja verdadeira é essa. E que quem não estiver lá dentro não vai estar salvo. Sempre ouvi falar isso. E, na verdade, vamos ver quando foi que a igreja MIDI foi criada. Igreja de Deus Membro Internacional. Membros da Igreja de Deus Internacional, abreviado como MIDI. É uma organização religiosa cristã internacional, com sede nas Filipinas. Ele começou com um grupo pequeno, com menos de uma centena de pessoas, em 1977. Fundador, Eliseu Soriano. A fundação desta instituição foi em 1977, sede nas Filipinas. Então, você vê que a igreja verdadeira é a igreja MIDI, mas foi fundada em que ano? Tem um fundador. Você vê que foi fundada em 1977. Por quê? E já foi dividida, ou seja, foi divisão de outra igreja, que acho que era a igreja de Manaus. E aí eles brigaram, né, dividiram, e aí o fundador dos MIDs, né, que é a Igreja de Deus Internacional, membro da Igreja de Deus Internacional, o Eliseu Soriano, ele fundou uma instituição e chegou aqui no Brasil, eu acho que foi em 2007, se eu não me engano, e hoje eles dizem que eles são a única igreja verdadeira. Mas como? Se foi fundada em 1977. Então antes não existia? Ou melhor, só foi verdadeira de 1977 para cá? Não, gente, não é assim. Felizmente, as pessoas se deixam enganar. E às vezes a gente, por falta também de leitura, por falta de conhecimento, por a gente viver em um mundo de muitas falsas religiões, a gente começa a entender que é verdade. Mas quando a gente vai ler, a gente sabe que foi fundada pelo homem, tem a data da fundação,
Então não pode ser a única igreja verdadeira, até porque também foi fundada pelo homem, tem CNPJ, e é isso que acontece, mas infelizmente nós deixamos nos levar. Vamos agora, né, para a próxima igreja também, que é bem conhecida, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também foi criada e fundada por uma mulher, ou seja, tem seu fundador, né, sua fundadora, e tem a sede também. Então vamos ler e vamos mostrar, né? E a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi fundada oficialmente em 21 de maio de 1863, nos Estados Unidos, após o movimento Millerita. Fundador ou fundadora Ellen G. White. Então, é fundada também pela uma pessoa. E tem o CNPJ, tem toda a fundação, ou seja, então todas são criadas pelos homens, todas foram criadas por pessoas, entendeu? Se a gente fosse olhar assim, uma igreja verdadeira que podia ter sido era a católica, que é a igreja mais antiga que eu acho que tem. Que eles criaram, né? E então, depois da morte de Cristo, veio as igrejas, porque antes não existia igreja. Jesus veio e pregou em templos, Jesus pregou na sinagoga, Jesus pregava em qualquer lugar, mas depois criou sim as igrejas. Não estou aqui dizendo que não devemos nos reunirmos como igreja, mas devemos tomar cuidado para que a gente não caia em enganos, acreditando que a igreja verdadeira é aquela igreja que congrega e que todas as outras igrejas estão todas condenadas e que não existe mais salvo, só tem salvo se estiver ali dentro daquelas quatro paredes. E assim escravizando as pessoas, muitos pela ambição pelo dinheiro e outros por querer arrumar grupos para se fortalecer. Porque, na verdade, quem cresce é as lideranças, né? Quem cresce é os fundadores. E as ovelhas, né, ficam escravas e refém deles, trabalhando para eles, para que eles construam os seus patrimônios. Vamos agora para a próxima igreja, que também é bem conhecida, é bastante conhecida aqui no Brasil. E tem sede em muitas cidades, né? Talvez até em todas as cidades no Brasil, que é a Assembleia de Deus. Vamos ver em que data ela foi fundada aqui no Brasil. A Assembleia de Deus foi fundada no Brasil em 18 de junho de 1911, em Belém, Pará, pelos missionários suecos Daniel Borg e Gunnar Wingren, inicialmente como missão da fé apostólica. Então a gente vê que é mais uma igreja, que ela é conhecida, né? E ela foi fundada em quem? Em 1911, aqui no Brasil. Então tem seus fundadores, entendeu? Então assim, todas elas têm um fundador. Então não é dizer que nós não devemos nos reunir, nós devemos congregar. Agora, o que nós devemos tirar da nossa mente é que só existe salvação dentro daquela instituição religiosa. Porque senão a gente estamos indo contra o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus na cruz morreu por um povo. Jesus morreu pela igreja. A igreja é um povo. A igreja não é um templo. A igreja não é uma instituição. A igreja de Deus verdadeira não é uma casa, um prédio criado com quatro paredes, com CNPJ, para escravizar as pessoas. Então Cristo, ele deu a vida dele por um povo. E este povo são todos aqueles que aceitam Jesus em suas vidas, obedecem os mandamentos de Deus e permanecem na fé até o final. Como o próprio Jesus deixa bem claro, aquele que permanecer firme será salvo. Então vamos ler o significado da igreja. O que é a palavra igreja em hebraica? Como é simbolizado a igreja? Que sentido tem a palavra igreja? Então vamos ler o significado da igreja. Qual é o significado do nome igreja? Ou como a gente deve descrever a igreja na Bíblia? A palavra igreja vem do grego ecclesia, que significa assembleia ou reunião de chamados para fora. Na Bíblia, o significado geral de igreja é comunidade, refere-se ao povo de Deus reunidos, os que foram chamados para fora do mundo, para seguir a Cristo. Neste caso, a igreja não é um prédio, mas as pessoas que pertencem a Cristo. Então a igreja não é um prédio, a igreja é pessoas quando se reúnem, ali forma-se uma igreja física, uma igreja que serve a quem?
ao próprio Cristo, que serve a Deus através de Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas, ali naquele momento, com 3, 4, 10 pessoas, formou uma igreja física. Não é o templo com CNPJ, não é o templo casa, mas sim as pessoas reunidas que formam a igreja. E dando continuidade, mas deixa aqui também. Igreja Assembleia de Crentes em Cristo não é um templo físico, mas a união dos seguidores de Jesus. Expressa a identidade do povo chamado por Deus para viver em comunhão com Ele. Então é uma comunidade. A igreja simboliza assembleia, ou seja, união, comunhão, viver em Cristo Jesus. E aqui mais diz, a igreja é um conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem a Deus. Cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas. A igreja significa assembleia ou congregação. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguirem a Deus. A igreja é uma comunidade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz, né? A igreja de Deus que está em Coríntios e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então a gente vê que fala em todos os lugares. Então todo lugar tem gente que faz parte da igreja de Deus. Que a igreja de Deus é o quê? Um povo reunidos que se reúne para adorar um só Deus, para adorar um só Jesus Cristo, para servir a Cristo Jesus. Então a igreja não é um templo, a igreja é o povo que é chamado para fora do mundo, para servir a Jesus Cristo. Então, como vocês acabaram de ler, a igreja não significa um templo, a igreja não significa uma casa feita por pedra, a igreja significa pessoas reunidas, a igreja significa assembleia. São pessoas chamadas para fora do mundo para servir a Deus em Cristo Jesus. Então ali se forma a igreja de Deus, a igreja verdadeira. E o nome igreja foi citado, né, no Novo Testamento pela primeira vez em Mateus capítulo 16, versículo 17. Vamos ler para que a gente veja. A primeira vez que foi citado o nome igreja, onde Jesus dá o exemplo, né, que sobre esta pedra, que significa ele, construiria a igreja de Deus, né? A igreja verdadeira. Vamos ler. Mateus capítulo 16, versículo 17, que diz: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou à carne e ao sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, sobre Cristo, que é a pedra, né, a gular, a pedra que foi rejeitada pelos homens, ali é construída a igreja de Deus, porque todos que vão até Cristo se tornam parte da igreja de Deus, se torna parte da igreja que Jesus deu a vida para comprar. Ou seja, o povo, que Jesus deu a vida pelo povo. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre Cristo edificado o quê? A igreja de Deus. Então, sobre Cristo, todos que vão até Cristo faz parte desta igreja, que é a igreja espiritual, que é o povo que obedece os mandamentos e permanece até o final. Então, assim a igreja começa a ser formada. Quando o povo começa a buscar o conhecimento e começa a chegar até Cristo. Ali começa a formar uma quantidade de pessoas para simbolizar espiritualmente a igreja verdadeira, a igreja dos seguidores de Cristo. A igreja é o povo que serve a Deus. A igreja é o povo que segue a Jesus Cristo. O povo que é chamado para fora para obedecer os seus mandamentos. Então, para que a gente tenha certeza de que a igreja são pessoas reunidas, vamos ler alguns versículos, aonde a palavra de Deus nos ensina, né? Que quando você se reúne como igreja, não na igreja, não na instituição fulana, na instituição ciclana, mas como igreja. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que,
quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E, até certo ponto, eu creio. Ou seja, se reúnem como igreja. Não é na igreja, não é em uma igreja, mas é como igreja. Então, quando eles se reuniam como igreja, estava tendo algumas questões que não estavam sendo corretas. Então, por isso que Paulo fala. Até acredito que quando você se reúne como igreja, não é na igreja, é como igreja. Em primeiro lugar, ouço que quando você se reúne como igreja, então há divisões entre vocês, ou seja, se reúnem como igreja, não em uma igreja, não na instituição fulana nem na instituição ciclana. Em 1 Coríntios 16, 19, vamos ler, para que a gente confirme essa tese, né, com 2 ou 3 versículos, para que sirva também de testemunho, que não seja só um texto lido, mas se o texto tem alguns contextos que dá a entender claramente. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19 diz: As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Aquila e Priscila os saudam efetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, a igreja que se reúne na casa deles. Então, o que? Reuniões de pessoas. Então, deixa bem claro, né? A igreja que se reúne na casa deles. Se reunir pessoas, ali sim formava a igreja. Não tinha placa, não tinha nome, não tinha instituição naquela época. Mas depois foram criando essas coisas e escravizam as pessoas. Não estou aqui dizendo que nós não devemos nos reunir como igreja. Se tiver local, amém, graças a Deus. O que nós não podemos é usar aquele local para escravizar as pessoas e dizer que só tem salvação ali dentro. Porque a gente está indo contra a palavra de Deus, a gente está iludindo as pessoas. Então a gente tem que ter o verdadeiro conhecimento. Vamos ler mais outro versículo, né, para confirmar que a igreja naquela época era quando as pessoas se reuniam. E hoje também significa a mesma coisa. Quando nós nos reunimos, ali forma uma igreja. A igreja de Deus, a igreja do povo que serve a Deus através de Jesus Cristo. Então vamos ler mais um aqui para a gente confirmar que a igreja são reuniões de pessoas, quando as pessoas estão reunidas no mesmo propósito que é servir a Jesus Cristo. Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia e Arquípio, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja que se reúne com você na sua casa. Significa o quê? Mais uma prova que a igreja é reuniões de pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é servir a Cristo Jesus. Então essa teoria de criarem e dizer que só existe salvação se você estiver na determinada instituição religiosa e que só aquela instituição religiosa é a verdadeira e que as outras todas não é verdadeira, isso é antibíblico, porque isso não tem na Bíblia. A igreja de Deus, que Jesus comprou com seu sangue, é o povo de Deus. É o povo que é chamado para fora. É o povo que obedece os mandamentos. É o povo que serve a Cristo. É o povo que quer se erguer em obediência a Deus até o final de suas vidas. Então a igreja verdadeira não é uma instituição. A igreja verdadeira é o povo. Não estou aqui dizendo que nós não devemos nos reunirmos. Devemos sim nos reunirmos como igreja. Porque essa teoria de dizer assim também, ficar em casa, que não precisa ir mais para a igreja, também é errado. Isso também é antibíblico. Mas a gente tem que entender o quê? Que aonde tem a palavra de Deus verdadeira, aonde o evangelho é pregado, aonde Cristo é pregado, aonde a vontade de Deus é pregada, ali existe salvação. Dependente da placa da instituição, dependente do nome da instituição. O que importa é o seu coração estar sendo obediente a Deus. Agora, tem instituições que a gente vê que hoje não prega mais o evangelho. Isso aí já é um particular. E como a gente lê a Bíblia, a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que buscar entendimento aonde? Na própria palavra de Deus. Então, essa teoria de prédio, que escraviza as pessoas ali dentro, com doutrinas de homens, regras de homens, e que você não pode isso, que você não pode aquilo, coloca fardos pesados nas suas costas, deixando você mais escravo do que você era. Como Jesus mesmo falou, vocês cortam mares para fazer um convertido, depois faz mais filho do inferno do que antes. Por quê? Porque tantas coisas, tantas regrinhas criadas pelos homens e que as pessoas ficam perdidas. E começa a esfriar a fé, começa a diminuir a vontade e o desejo de congregar, daqui a pouco está isolado em suas casas. Por quê? Por causa do próprio
ensinamento lá de dentro e as regras que eles colocam. Então, a igreja verdadeira é um povo. Vamos ler mais 2 ou 3 versículos, né, para a gente confirmar que a igreja é um povo quando se reúne. Em Romanos, capítulo 16, versículo 5 diz: Saudo também a igreja que se reúne na casa deles. Saudam meu amado irmão Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Mais uma vez, a gente tem a certeza de que a igreja que se reúne na casa deles, para vocês verem, que a igreja é reunião de pessoas. Quando nós nos reunimos em qualquer lugar, ali forma uma igreja que serve a Cristo Jesus. Na verdade, a igreja ela é comparada como uma família de um povo que serve a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando somos chamados para fora do mundo para servir a Cristo, para nos tornar filhos de Deus, ali torna-se uma família que é obediente aos mandamentos do seu Senhor, que é o próprio Deus e Jesus Cristo, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz: Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então a igreja se torna uma família. Quando nós servimos a Deus de coração e nos reunimos como igreja, ali se torna uma família de um povo que serve a Jesus Cristo. Ali é criado um simbolismo de uma família que todos obedecem ao seu mesmo Senhor, o seu mesmo Pai, que é o próprio Deus. E nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. Deus habita entre nós, Deus habita dentro do nosso coração. Então ali nós nos tornamos o quê? Templo do Espírito Santo, templo do Deus vivo, templo daquele ser espiritual que habita dentro de nós. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. A Bíblia fala, Deus não habita em imagens, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Depende de ser imagem, depende de ser casa, depende de ser templo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita dentro de cada um de nós. Através de quem? Através do Espírito Santo. Se nós permitirmos que Ele viva em nós. Então assim nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Não é uma casa, não é uma instituição construída por mão de homens. Vamos ler esses versículos para nos dar mais entendimento sobre o que verdadeiramente é a casa, a igreja verdadeira de Deus. Então Deus ele não habita em templo feito por mão de homens, como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 48, que diz: Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. Então Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita dentro de cada um de nós. Em Atos 17, 24 também confirma a mesma palavra, que diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Então Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita em casas, Deus não habita em placas, Deus não habita em instituição. Deus habita dentro de cada um de nós. Quando nós permitimos que o Espírito Santo faça morada dentro de nós, ali está Deus habitando. Por isso que a palavra de Deus deixa bem clara sobre isso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Deus vivo. A casa de Deus, ela é o quê? Um homem, uma mulher que se dedica a Deus e que se entrega aos seus mandamentos e que obedece aos seus ensinamentos. Ali está a morada de Deus. Ali está o Deus vivo habitando. Porque Deus, Ele é Espírito. Nós devemos adorar Deus em Espírito e em verdade. Então o próprio Jesus declarou isso, com a mulher samaritana, quando Ele falou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai e Espírito em verdade. Então os verdadeiros adoradores adoram o Pai e Espírito em verdade. Não precisa dizer assim, porque se eu estiver naquela igreja, eu não estou salvo. Se eu não estiver nela, eu vou estar condenado, porque só ela que tem a salvação. Não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. É por isso que Jesus manda, quando for orar, fechar a porta do teu quarto e orar em segredo. Então nós devemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade.
Devemos reunir, sim, reunir como igreja, mas devemos adorar o Pai e Espírito em verdade. Como está escrito em João, capítulo 4, versículos 20 em diante, que diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então assim nós vemos que Deus hoje busca os verdadeiros adoradores para adorar o quê? Em espírito e em verdade. E nós podemos estar com o espírito, com a verdade, diariamente em nossas vidas. Nós não precisamos estar dentro de um local para ter a salvação, estar dentro do local para ter o espírito e a verdade. Devemos sim nos reunirmos para quê? Para que oramos, para que proclamamos o nome do Senhor Deus. Então não é errado que você se reúna, não é errado que você tenha uma instituição. Claro que não. O que é errado é você colocar a sua fé, que a salvação só está ali dentro. O errado é você acreditar no que eles falam, que só tem salvação dentro daquela igreja. Se você sair dali, você já está condenado. Se você sair dali, você já está no inferno. Que isso não é Bíblia. A palavra de Deus nos ensina que a igreja somos nós. A igreja não é uma instituição. Então, o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja de Deus. Perseguia, sim. Será que a igreja que Paulo perseguia era uma instituição com o nome MIDI? Era uma instituição com o nome Assembleia? Era uma instituição com o nome Adventista? Era uma instituição com o nome Igreja Católica? Não. Paulo perseguia a igreja de Deus, que era o povo. Aquele povo que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e aceitou o quê? O cristianismo. Aceitou ser cristão. Então, quando esse povo aceitou isso, automaticamente Paulo perseguia, porque Paulo servia o quê? A lei judaica. Então, a ela perseguia os cristãos. E não era a igreja uma placa, ele perseguia o povo que aceitou Jesus, o povo que permaneceu na presença de Jesus para obedecer seus mandamentos. Então, Paulo perseguia esse povo. Vamos ler, onde Paulo confessa que ele perseguia a igreja de Deus. E depois vamos ler que igreja era essa que Paulo perseguia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, diz: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Então Paulo perseguia a igreja de Deus. Que igreja de Deus era essa? Será que era uma instituição? Não, não era uma instituição. Vamos ler também agora Gálatas, capítulo 1, versículo 13, que confirma que Paulo perseguia a igreja de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 13 diz: vocês ouviram falar como foi meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus e procurando destruí-la. Ou seja, Paulo procurava destruir quem? O povo. Paulo perseguia o povo que servia a Jesus Cristo. Paulo perseguia pessoas que se reuniam como igreja para servir a Jesus Cristo, para adorar a Deus pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo não perseguia uma instituição, não perseguia uma placa, ele perseguia o povo. Vamos ler para a gente confirmar que a igreja que Paulo perseguia, que era a igreja de Deus, não é uma instituição, e sim um povo. Vamos ler para confirmar que a igreja de Deus que Paulo perseguia era um povo. Em Atos capítulo 8, versículo 3, diz: e Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo em casa, arrastava homens e mulheres e os levavam na prisão. Os que haviam sido dispensos pregava a palavra por onde quer que fosse. Para vocês verem, Paulo perseguiu o quê? O povo. Ele entrava em casa e tentava destruir a igreja de Deus. Por quê? Porque ele perseguia era o povo. Então não era uma instituição, era o povo que Paulo perseguia. Em Atos 22, 4 também confirma isso. Atos 22, 4 diz: perseguia os seguidores deste caminho até a morte,
prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Então aqui vocês veem claramente que Paulo perseguia quem era? O povo que seguia o caminho de Cristo. E perseguia até a morte. Não era uma instituição, não era uma placa de igreja, era assim o povo. A igreja de Deus é o povo. Por isso que Paulo perseguia a igreja de Deus. Como vocês veem, né? Deixa bem claro. Perseguia os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Então Paulo perseguia o quê? O povo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja viva. Nós somos a igreja que pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós, homens e mulheres que servimos a Deus. Não é uma instituição, não é uma placa, como muitos dizem, que só tem salvação se for ali. Não, a salvação está em você. Se você aceitar Jesus Cristo e você permanecer em seus mandamentos, obedecendo através da fé o mandamento de Cristo, o mandamento de Deus, aí sim você vai se tornar a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus verdadeiro, a igreja de Deus, que somos cada um de nós. Então, cada um crente, cada uma pessoa que obedece os mandamentos, cada uma pessoa que é chamado para fora para se tornar a igreja de Deus, forma a casa de Deus. Porque devemos ser muitos para se tornar uma casa. É igual construir uma casa, precisa de blocos, mais blocos, mais blocos. Então, quando uma quantidade de crentes que obedecem a Deus estão ali reunidos, ali forma-se uma casa de Deus. Porque nós somos parte desta casa. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 21, que diz. Efésios capítulo 2, versículo 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, estamos o quê? Sendo morada de Deus através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja de Deus é um povo. Então, nós somos a morada de Deus. Nós somos a casa de Deus. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Então, deixa bem claro os versículos, irmãos. Quando a gente lê, vamos buscar conhecimento através do Espírito Santo para que a gente não deixe de ser enganados por muitas religiões que estão escravizando as pessoas, que está colocando as pessoas entre quatro paredes. E ali as pessoas ficam escravas, as pessoas ficam dependentes, as pessoas têm até medo de ir visitar uma outra congregação. Se sair dali, já diz que está no inferno, já está condenado para a perdição. Gente, isso não existe. A igreja somos nós. A salvação está em Cristo Jesus, não está em uma instituição. Se eu coloco a minha fé em uma instituição, estou tirando o mérito do sacrifício de Cristo na cruz por mim. Eu tenho que entender que o meu Salvador, o meu Jesus Cristo, o meu Senhor, que morreu na cruz por mim, foi Jesus Cristo. Não foi uma instituição, não foi uma placa de igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a igreja é o corpo de Cristo. E este corpo de Cristo somos quem? Somos nós. E formamos um corpo para servir a Cristo. Então assim simboliza o quê? O corpo de Cristo é a igreja, que somos nós. Então, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte deste corpo. Porque nós fazemos parte da igreja de Deus, que é o povo que obedece a Deus. E Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então a gente vê que a igreja é o corpo de Cristo e nós fazemos parte deste corpo. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz: Porque assim, como é um só corpo, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros
como parte diferente de um só corpo. Então nós somos parte diferente de um só corpo, mas somos de um só corpo, ou seja, temos partes diferentes. Cada um de nós tem uma função, cada um de nós pode fazer um trabalho para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas somos mesmos participantes do mesmo corpo, somos dependentes do mesmo corpo, somos membros do mesmo corpo, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 30, que diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo. E a igreja completa Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja que Cristo comprou com seu sangue, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então não tem como a gente não ler esses versículos e não compreender. Quando a gente começa a ler e entender que somos membros do corpo de Cristo e que a igreja somos nós e que fazemos parte do corpo de Cristo através da igreja, que é a casa de Deus, que Deus habita, nós começamos a entender que as instituições criadas por homens não tem nada a ver, e sim tem Cristo a ver com a verdade, com o conhecimento, com a vida eterna. As instituições religiosas estão aí só para, às vezes, escravizar as pessoas. Não estou aqui dizendo que não devemos congregar. Só estou dizendo que não devemos colocar a única esperança em uma determinada religião, achando que só tem salvação ali dentro. E sendo assim, Jesus comprou a igreja com seu sangue. Que igreja que Jesus comprou? A instituição fulana, a instituição ciclana, a instituição... Não. Jesus comprou um povo e deu a sua vida por nós. Tanto por mim, por você e por qualquer outra pessoa que aceitar Jesus e permanecer na presença. Então ele comprou a igreja. A igreja não é uma instituição, e sim um povo. Vamos ler em Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispo, para apacentares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, que diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água, mediante a palavra. Então aqui a gente vê que Jesus deu a sua vida pela igreja. Então os maridos também, nesse referente, marido, que também deve dar a sua vida às mulheres, ou seja, como Cristo deu a vida dele pela igreja. Então Jesus deu a vida dele pela igreja. Que igreja é essa? Vamos ler em 1 João capítulo 3, versículo 16, para nos dar a resposta. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por quem? Por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vocês veem que anterior Jesus comprou a igreja pelo seu sangue e deu sua vida pela igreja. Aqui em 1 João já dá a resposta de quem é a igreja. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por quem? Por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então aqui a gente vê que a igreja que Deus deu a vida é cada um de nós. Quando todos os salvos, todos os que forem chamados, todos estiverem reunidos, ali forma a igreja verdadeira, a igreja do Deus vivo, a igreja que aceitou esperar a vinda do seu Senhor para que possa subir para a glória, para que possa morar aonde Deus já tem preparado desde a fundação do tempo para cada um crente, que se simboliza a igreja de Deus, que somos. Então assim, o templo de Deus somos nós. Nós somos o templo que o Espírito Santo de Deus habita. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é santo. Então você vê bem claro, o templo de Deus, que são vocês, é santo. Ou seja, nós somos o templo de Deus.
não é uma casa, não é uma instituição. Somos o templo do Espírito Santo. E em Hebreus capítulo 3, versículo 6, também confirma bem claro sobre isso. Vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então a casa de Deus somos nós. A casa de Deus é um povo que permite que o Espírito Santo habite dentro de cada um de nós. Por isso que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Deus habita em cada um de nós. Não é dentro de uma instituição, não é dentro de uma casa de 4 paredes, não é um prédio que ali vai ter o habitar de Deus, que Deus está habitando ali dentro. Deus está ali dentro através das pessoas. Se tiver pessoas ali que permitam que o Espírito Santo esteja nela, ali sim o Espírito Santo vai estar. Mas quando as pessoas saírem dali, realmente o Espírito Santo não vai ficar dentro daquela casa, ele vai sair também. Porque o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, somos nós, não é uma instituição. Claro que eu não estou aqui dizendo que nós não devemos nos reunir. Claro que devemos nos reunir, porque quando nós nos reunimos, ali forma uma igreja física, uma igreja que serve ao mesmo Deus. Então, o povo reunidos é que é a igreja. Não é o templo, não é a placa que é a igreja, e sim o povo que é a igreja. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja verdadeira de Deus. É o povo que obedece aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então, nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. A igreja é um povo. A igreja não é uma instituição. Eu prefiro falar a verdade, mesmo que vão tentar me crucificar, vão tentar debater, não importa. O que importa é que eu vou sempre estar falando a verdade. Porque a palavra de Deus ela tem que ser verdadeira. Eu não posso enganar as pessoas dizendo, não, tem que vir para a instituição aqui porque aqui tem salvação. Tem que ir para aquela instituição porque só tem salvação lá. Se eu fizer isso, eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me ensina que a igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós vivemos na terra para que o Espírito Santo habite em cada um de nós e assim forma uma igreja. E quando Jesus voltar, vai buscar quem? Esta igreja, que são o povo. Não é uma instituição. É o povo que obedece a seus mandamentos, que serve na santidade, que segue na santidade e que vive para um Deus vivo através de seu Filho Jesus Cristo, e o selo do Espírito Santo que habita em nós nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Cada um de nós, todos aqueles que aceitam ser chamado para fora do mundo, ser chamado para servir a Cristo, ser chamado para obedecer os mandamentos, ali se torna a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja verdadeira, a igreja que permanece em seus mandamentos. Esta é a verdadeira igreja. Então, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós aceitamos o chamado, quando nós permanecemos na fé, quando nós buscamos a servir o mesmo Senhor, servir o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus que é dos vivos, não dos mortos, ali a gente vamos chegar ao reino de Deus. Através de quê? Da fé, através do conhecimento da palavra e obediência à palavra, obedecer os versículos, os mandamentos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que devemos cumprir. Então o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Quando a gente aceitamos a obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos que Jesus Cristo nos ensinou, os apóstolos nos ensinou, então nós devemos sim estar firmes na fé e acreditar fielmente que o reino de Deus está vivo dentro de cada um de nós. Porque nós fomos chamados por Deus. Na verdade, não foi nós que fomos até Deus. Deus nos chamou muito antes de nós chegar até Ele. Então o chamado é de Deus. E devemos sim ouvir esse chamado e aceitar de coração. E sobre as instituições que dizem que só tem salvação lá dentro, e que se não estiver lá dentro não tem salvação, e que os outros estão todos perdidos, e que a igreja verdadeira é a tal da qual eles construíram, eles vivem, eles habitam, eles pregam,
está completamente equivocados. Porque existe uma grande multidão, que a Bíblia relata em Apocalipse, e todas as igrejas hoje, todas as instituições de igreja hoje têm sua quantidade de pessoas. Eu acho que a igreja que tem mais membros hoje é a Assembleia, mas tem uma quantidade. Ele sabe quantas quantidades de pessoas tem. Ele sabe quantos membros ativos tem. Mas existe na palavra de Deus uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as igrejas têm suas quantidades de pessoas. E como é que explica isso? Se a minha igreja é a única igreja que é verdadeira, é a única igreja que tem a salvação, quem não estiver ali dentro com certeza vai estar no julgamento, vai estar condenado. E como explica este versículo de Apocalipse capítulo 9 e 10? Vamos ler agora. Será que não tem contradição? Porque todas as instituições têm suas quantidades de pessoas. Cria lá aquele quadradinho, coloca as pessoas e ali tem suas quantidades registradas, né? Tem suas carteirinhas, mas com Deus é diferente. Vamos ler em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então vemos o quê? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Será que dentro das igrejas hoje, que se diz as verdadeiras, as únicas, será que tem essa grande multidão que ninguém pode contar? Porque eu acredito que não. Então eu acredito que esta grande multidão são pessoas que foram chamadas para fora do mundo para servir a Deus. Ali se forma o quê? A igreja. Cada um membro, cada uma pessoa, cada um que se dedicou à obra de Deus. Ali se torna essa grande multidão. Como a gente pode ler bem claro que diz: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. As igrejas, claro que tem suas quantidades de pessoas, mas aqui fala que ninguém podia contar. E de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, a resposta está aí, irmãos. A igreja de Deus, a igreja verdadeira é aquele povo que serve a Deus. Não é uma instituição, não é uma religião, não é uma placa de igreja, e sim um povo que se reúne em nome de Cristo, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, para servir uns aos outros, para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para buscar o verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho do arrependimento, o evangelho do amor, o evangelho de aplacentar, o evangelho de acolher as pessoas. Não é essas instituições que a gente vê hoje, pessoas sendo enganadas, pessoas ambiciosas, tirando dinheiro das pessoas, cobrando milhões e milhões. Para quê? Sendo que a igreja somos nós. Não estou aqui dizendo que não devemos nos reunir, porque devemos. A própria palavra de Deus nos ensina que devemos nos reunir. O que não devemos é colocar nossa esperança naquela determinada instituição religiosa, achando que só tem salvação ali dentro, achando que só aquela instituição é verdadeira. Porque, na verdade, a igreja verdadeira somos nós. A igreja verdadeira somos um povo que serve o Deus vivo, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a casa do Deus vivo. Através do quê? Do seu Espírito. Então devemos acreditar fielmente que a igreja verdadeira é cada um de nós, é cada um que é chamado para fora do mundo para servir a Deus. Não devemos ficar debaixo dessa escravidão religiosa, dessa escravidão de instituições religiosas que ele escraviza, ele coloca ali dentro, ele torna mais escravo dali do que escravo quando você era do mundo. Porque hoje a gente vê tantas ambições, tantas pessoas por ganância, enganando as pessoas. E as pessoas por falta de conhecimento ou por falta de leitura bíblica,
bíblica se deixa ser enganada por essas pessoas. Não estou aqui dizendo que nós não devemos nos reunirmos. Devemos sim, nos reunimos como igreja. A Bíblia nos ensina isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da vinda do Senhor. Devemos nos reunirmos como igreja, nos reunir como igreja. É o que a Bíblia nos ensina. Devemos nos reunir como igreja, não abandonando a tradição, como muitos estavam fazendo já naquela época. E hoje também tem muitas igrejas que pregam aí, muitas pessoas, né, que chamam de desigrejados, né, que estão saindo, estão ficando em casa. Por quê? Por estar se decepcionando dentro das próprias instituições religiosas. Mas nós devemos sim nos reunir como igreja. Tanto faz na casa de cada um irmão, tanto faz em qualquer lugar. O que importa é você se reunir com outros irmãos para glorificar o nome de Deus, falar o nome de Deus. Então não estou aqui dizendo que nós não devemos nos reunirmos. Claro que devemos. Se tem um local, amém, graças a Deus. Se não tem um local, faça reunião na casa dos irmãos, que é bom também. Faça reunião numa praça, nas sinagogas, como Jesus fazia na sinagoga, né? Podemos também fazer, mas devemos sim nos reunir. Agora, o que eu estou aqui me referindo é que não é em uma instituição específica que tem a salvação. Tem instituições que pregam a verdade, tem instituições que pregam o evangelho verdadeiro, tem instituições que falam do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Deus. Tem outras instituições religiosas que, infelizmente, hoje, por causa do dinheiro, por causa da ganância, está tirando esse mérito de pregar o verdadeiro evangelho. Porque se pregar o verdadeiro evangelho, não vai ter lucro financeiro para eles. Eles preferem pregar mais o Velho Testamento, que aí sim tem lucro financeiro. E a gente tem que tomar cuidado também, né? A gente não podemos nos permitir ser enganados, ser escravizados por causa do dinheiro de muitas instituições religiosas. Então buscamos um local que prega a verdade, um local que fala de Jesus Cristo, um local que fala do arrependimento, um local que fala do verdadeiro evangelho, para que a gente possamos congregar. Porque precisamos sim nos reunir. O que não devemos colocar em prática é acreditar que só dentro daquela instituição tem a salvação e que só existe uma igreja verdadeira, como placa com CNPJ. Não. Existe sim só uma igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira somos todos nós que servimos ao verdadeiro Deus, através de Jesus Cristo e através dos seus mandamentos. Assim formamos uma igreja verdadeira. Assim nós somos parte da igreja verdadeira, que é um povo que serão chamados para encontrar o nosso Senhor nas nuvens. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos vocês e que esse vídeo sirva de alerta para todos nós. Porque precisamos nos alertar, precisamos acordar e precisamos falar a verdade dentro da palavra de Deus. Não podemos enganar pessoas ensinando de enganos, dizendo que só tem salvação dentro da instituição ciclana, só tem salvação dentro da instituição bertana. Não. A salvação está dentro de nós quando nós aceitamos Jesus e obedecemos seus mandamentos. E em qualquer lugar há pessoas salvas, se adorarem o verdadeiro Jesus Cristo. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos nós.